Queridos irmãos, queridas irmãs, então, noções sobre as aparições. Agora, Livro dos Médiuns, capítulo 6. Agora nós vamos para a questão de número 27. Essa questão também é maravilhosa, né? Então, olha só para você ver. Kardec perguntando aos bons espíritos, né? Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Pode provocar a aparição dos espíritos. Esse processo ele é relativo. Ele é relativo, ele é muito minucioso, isso é algo sério, isso não é brincadeira. Por isso, exige-se muito conhecimento da parte daqueles evocadores. Existe muito conhecimento. Porque no momento daquela evocação, os espíritos charlatões, mistificadores, eles, por perto, sabem que alguns espíritos estão sendo evocados. Então, se eles percebem que aqueles evocadores não são seres encarnados sérios, médios sérios, presidentes da casa espírita sérios, se eles percebem que são seres meia boca, aqueles mistificadores, aqueles charlatões, eles infiltram e eles acabam se manifestando, passando-se por aqueles outros nomes os quais foram evocados. Então eu vou só dizer assim, só para simplificar. Vamos evocar Leon Denis. Você sabe que isso é impossível. Mas tem grupo por aí que, né, por ignorância, falta de conhecimento, vamos evocar Leon Denis. Os espíritos charlatões ali por perto, opa, lá, ó, oportunidade agora, vamos lá. Aí, Leon Denis, você entendeu? O Leon Denis, é Leon Denis. Leon Denis de porco. Eu já não costumo dizer que espírito de porco. Então, é o Leon Denis de porco. Se manifesta ali. Você é o Leon Denis? Sou. É isso. De França? Eu não é de lugar nenhum, coitadinho. Está embaixo das pontes. Sou de França. Então, olha que os espíritos respondem. Né? Kardec de novo perguntou, vamos para a pergunta novamente. Pode-se provocar as aparições dos espíritos? Resposta. Isso algumas vezes é possível. Porém, muito raramente. Muito raramente. Por que muito raramente?
Porque para você lograr êxito, para o grupo lograr êxito, mediante essas evocações, tem que ser por uma boa causa, tem que existir uma finalidade, tem que existir ali conhecimento, tem que existir ali intelecto, moral, seriedade. Olha, existe tantos fatores que a pessoa, depois que ela pega um papel sulfite e escreve todos os fatores, a hora que ela termina de escrever todos os fatores, ela desiste. Fala, vamos largar a mão disso. Vamos largar a mão de evocar espírito, porque isso não leva a nada. E, na verdade, não leva a nada. Para que evocar espírito? Nós temos que evocar as almas. As almas, sim, nós temos que evocar. Luiz, mas nós vamos evocar a alma no centro, a alma vai vir, vai falar conosco. Não, gente, isso é psicologia. Nós temos que evocar os asilos, onde nós podemos ir visitar as almas que lá se encontram nos corpos físicos. Nós temos que evocar as almas que se encontram nas penitenciárias, onde nós podemos ir lá visitá-los. Nós temos que evocar a alma desses nossos irmãos que vivem embaixo das marquises da cidade, onde nós podemos levar um pãozinho com leite, com chocolatezinho, na época do frio, né? Uma coisinha assim, um agasalho. Estas almas que nós temos que evocar. Porque ficar evocando espírito, para quê, gente? Gente, qual a finalidade de evocar espírito? Para que evocar espírito? Ah, para conversar com o espírito. Mas para que conversar com o espírito? Se a pessoa toma a água do conhecimento divino, ele sacia toda a sua sede. Como Jesus, naquele exato momento, eu não sei muito bem essa passagem, então eu assumo que eu não sei muito bem, mas vou narrar mais ou menos assim, que uma mulher oferece a água a Jesus, ela no poço ali, né? Então Jesus ofereceu água a Jesus, e depois Jesus oferece uma água que a gente sabe que é a água do conhecimento, né? A água dos desígnios das leis divinas. Então os Espíritos dizem assim, ó, isso algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Não há necessidade da pessoa ficar evocando espírito. Nós vamos chegar num determinado momento no Livro dos Médiuns que Kardec, os bons espíritos, eles dizem que a psicografia, por exemplo, como são dons que se desenvolve através do exercício, então ali tem uma orientaçãozinha, assim como você pode exercitar os teus dons
de psicografia. Então, recomenda-se ali que você recolha-se até um ambiente mais tranquilo, né? Mas é preciso você ter muita disciplina, você precisa estar estudando, você precisa ter um certo conhecimento, né? Não é assim na fachada, não. Então, é necessário que você abra o Evangelho, faça ali, né, uma leitura, e raciocina um pouco, mentaliza. Depois você faz orações. Depois você evoca teu mentor espiritual, teu anjo guardião, espíritos amigos, que te auxiliem naquele momento do exercício. E você deve permanecer ali 20, 25, 30 minutos, no máximo. 2 vezes, né, a semana. Isso é um exercício. Agora, não significa que os espíritos virão porque você os evocou daquela forma. Eu gostaria que algum espírito, por misericórdia divina, viesse e me auxiliasse no exercício da psicografia e tal. De cada 1000, um consegue. Porque nós não conseguimos, isso é psicologia, nós não conseguimos avaliar o suco interno da laranja pela casca. Às vezes a pessoa está ali, mentor espiritual, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Engana bem, né? Capaz que engana até as imagens de Nossa Senhora que, né, as pessoas têm assim sobre a mesinha, essas coisas assim, sabe? Engana até eles, capaz que até eles choram se eles verem a gente fazendo isso. Nossa Senhora chorando ali. Porque tem muita gente, tem muitas imagenzinhas ali de santo em cima, assim, da mesa, assim. Capaz que engana até eles, eles começam a chorar. Eu sou carne de pescoço mesmo. Mas amplo tem amor. É só da boca pra fora. Tá, Candinha? Então, mas os espíritos vê os nossos sentimentos. Nós não conseguimos enganá-los. Então, quando de fato nos encontramos preparados, os espíritos se fazem presente naquele exercício. E em todos os outros dons. Por isso que os bons espíritos, aqui respondendo a Kardec, nos recomenda que é preciso, é necessário, conveniente, né? Deixar que os dons mediúnicos, assim, surja gradativamente, espontaneamente, sem excitá-los, sem excitação, né? Porque quantos erros cometemos quando o processo é excitado, não é verdade? Então, olha só para você ver. Isso algumas vezes é possível, porém, muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Não é porque nós evocamos que os espíritos vão aparecer. Não. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. É verdade isso aqui. Para que as pessoas vejam os espíritos,
Ele é preciso que ele seja dotado de uma faculdade especial. Agora, veja bem, todas as faculdades são especiais. Só que o espírito aqui, o qual Allan Kardec o interroga, ele está respondendo a Kardec a respeito da vidência, da visão. É o tema. Ele não está respondendo aqui a respeito de psicografia, de psicofonia, de audição. Você entendeu como é que é? Nós temos que explicar isso, porque todos os dons mediúnicos são especiais. E todos os dons mediúnicos são oriundos dos mesmos princípios. A única diferença é a aptidão do eu, do médium, pelo fato. Você entendeu essa? Todos os dons mediúnicos são especiais. A psicografia, a psicofonia, a visão, a vidência, a audição, a pictografia, o fenômeno de transporte, materialização, desmaterialização, tudo. Tem outros dons mediúnicos, mas nós vamos ver mais para frente. Todos os dons são especiais. Porque todos são oriundos do mesmo princípio. Você observa que eu estou repetindo. Todos são oriundos do mesmo princípio. A única diferença, ou a única diferenciação, que é a mesma coisa, né? É a aptidão do médium. Eu tenho, como se diz assim, a criança, quando você a interroga, você, meu bem, quando você crescer, você vai estudar, você vai querer ser o quê? Há uns tempos atrás, eu caí na bobeira de falar isso para minha netinha. Quebrei a cara com o queixo e tudo. Ela falou, bom, vovô, quando eu crescer, a primeira coisa que eu vou querer ser é adulta. Meu Jesus amado, e eu que gosto de ficar puxando a orelha de alguns amigos, ela me colocou um nó na garganta. Bom, vovô, primeiramente, quando eu crescer, eu vou querer ser uma adulta. Depois sim, eu vou escolher o que eu gosto. Tapa no pé da orelha, assim, que fiquei uma semana com essas orelhonas aqui ardendo. Mas tá certo ela, né? Espírito evoluído é assim mesmo. Oxe, vai mexer, um espírito atrasado igual eu vai mexer com o espírito evoluído daquele lá? Que isso? Então é a mesma coisa, mas vamos pensar por esse lado, porque senão eu vou continuar apanhando. Quando a pessoa, você pergunta à criança, quando você crescer bem, você vai querer ser o quê? Vamos por esse lado, senão eu vou apanhar. A gente engraçado pergunta para as crianças que têm 3, 4 anos, fala assim, eu quero ser médico. Mas eu quero ser médico que cuida de cachorrinho. Aí a gente sabe que é veterinário, né? Veterinário, bem, você quer ser para cuidar dos animais? E um dia que eu perguntei a um menino de 6 anos, eu confesso que eu não sabia o que era. Falei, bem, quando você crescer, você vai estudar, né?
você vai querer ser o quê? Biólogo marinho. Ah, não, eu escrevi aquilo no papel e fui procurar no pai do burro, que é o Google para mim, né? Biólogo marinho, bem? É, tá bom, né? Você falou, tá falado. Então, é a mesma coisa. Dom para ser biólogo marinho. Dom para medicina. Dom para oftalmo. E aqueles que depois que se formam para médico, ainda eles fazem lá especialização. Otorrinolaringologista, né? Oncologistas, ginecologista. Então, é a mesma coisa. Esse dom é uma aptidão. Essa aptidão é um dom. Só que você consegue entender que o princípio é o mesmo, só muda o desejo. No entanto, você sabe que para a pessoa, para o médico ser um ginecologista, um otorrinolaringologista, um oftalmo, ele primeiro precisa passar pela faculdade onde ele se forma para médico, né? Como clínico geral. Depois que ele se forma para clínico geral, é que ele busca a especialização. Isso é do conhecimento de todo mundo. Depois é que ele busca a especialização. A não ser... Por quê que depois é que ele busca a especialização? Porque aquela especialização ela está vinculada a todo o organismo fisiológico. Não há como o neurologista, né, não ser um clínico geral. Ele tem que ser clínico geral para depois numa especialização de neuro. Um psiquiatra. Às vezes, o período é menos na faculdade, porque ali dentro daquela faculdade de clínico geral, ele já né, busca um caminho daquela especialização para demorar menos tempo. Mas todos os médicos têm que entender de fisiologia. Não tem? O neurologista, ele tem que entender de fisiologia. É a mesma coisa. Ó, a aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Então, como dissemos aqui, essa faculdade especial, ela é oriunda do mesmo princípio de todas as outras faculdades. Oriunda. Seres dotados de um nível mais elevado de energia, fluido animalizado,
fluido vital e também dotado de um fluxo maior de energia perispiritual. Agora, que elementos são esses do perispírito é que nós desconhecemos. Mas quanto mais elevado o médium, quanto mais sensitivo, quanto mais ostensivo, mais se desprende dele aqueles fluidos, graças à sua elevação espiritual. Experiências, exercícios em outras vidas passadas, muito trabalho, muita batalha, muita luta, muita disciplina, inclusive nesta existência. Por isso que nós temos que pregar aquilo que falamos e falar aquilo que a gente prega, praticar aquilo que a gente prega. Vamos para o próximo vídeo, mas a gente vai dar sequência nesse assunto.